E aí galera, bom, hoje teremos mais um vídeo no canal do Igor, que no caso vai ser o vídeo que eu tinha prometido alguns meses atrás, quando eu fiz o vídeo ranqueando os Lanternas Verdes. Bom, nesse vídeo eu não vou refazer porque a série ainda não foi feita, né? Mas eu vou mostrar como é que eu faria a série dos Lanternas. Bom, sem mais delongas, eu já vou explicando que, pelo menos nesse meu universo DC, teria meio que como se fosse uma cronologia, sabe? Bom, o que eu quero fazer? Para mim, o universo do James Gunn seria... sabe quando o Flash, ele viajou no tempo, no filme do Flashpoint, né? No filme do Flash. E daí, ele voltou no universo com outro Batman. Pra mim, o universo do James Gunn é o mesmo universo. Porque, faz absoluto sentido. Já que como o próprio Batman como o próprio Batman clássico explicou no filme do Flash, se tu muda uma coisa numa determinada parte da linha do tempo, tu muda tudo. Então faria sentido, por exemplo, faria sentido algumas coisas se manterem, como o Esquadrão Suicida se formar, né? Também faria sentido ter um Superman, faria sentido ter o Besouro Azul, mas não teria o Darkseid, por exemplo. Tá bom, teria, mas ele ainda não tentaria atacar a Terra em 2017, né? Então é isso. Ou seja, esse Lanterna Verde seria meio que a primeira série cronologicamente nesse meu universo. Até o momento, né? Porque já que tudo que tivemos até agora... Não quer saber, eu vou explicar a cronologia no final. Mas bom, o primeiro filme não, né? O primeiro episódio da série se passaria em 1939. O nome do episódio seria A Era de Ouro. Seria focado no Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde. E, bom, esse episódio se passaria na Segunda Guerra Mundial. Seria um episódio de 40 minutos, em que teríamos o Alan Scott, ele recebendo, né, participando como Lanterna Verde, ganhando o Anel dos Lanternas Verdes, formando a Sociedade da Justiça, junto com outros heróis como Jay Garrick, o Senhor Destino e outros como Homem-Hora, o Falcão Negro e a Mulher Gavião. E esse seria o episódio. O ator que faria o Alan Scott seria o mesmo cara que fez o Chris, aquele velho do Cobra Kai, sabe? Que era professor do Johnny. Esse episódio se passaria na Segunda Guerra. Episódio 2 seria o Tema o Meu Poder, ou Beware My Power em inglês. Seria o episódio do Hal Jordan com o Sinestro, que se passaria em 1990. Porque nesse universo DC, meio que já tem heróis há cerca de 300 anos. Ou seja, teria heróis desde os anos 1800. Então, pra mim, não tem problema viajar um pouco e fazer um episódio em 1939 e agora um em 1990. Bom, seria sobre o Hal Jordan, né? Ele pegando o anel do Abin Sur, depois que a nave do Abin Sur cai. Depois disso, ele se tornaria Lanterna Verde e aprenderia com o Sinestro como seu Lanterna Verde. Mas é aquela coisa bem básica mesmo. E a maior coisa que teria seria uma cena dele encontrando... esqueci o nome. Mas seria ele indo pro planeta de Ran e achando um herói que tinha lá. Que é um herói bem antigo da DC. Porque, né, o James Gunn ele adora mandar personagem antigo pra deixar de referência. Então sim, esse cara apareceria. E, bom, caso vocês não saibam, eu esqueci o nome, mas é aquele cara que aparece no Lanterna Verde Beware My Power. E é isso. E daí teria o episódio 3. Lembrando que o
o ator que faria o Hal Jordan seria o mesmo ator que fez o Arqueiro Verde na série Arrow. Porque, embora esse seja um ótimo ator para fazer o Arrow, eu acho que seria melhor deixar ele como Lanterna Verde. Mas, de verdade, quer saber? Eu acho que realmente o melhor ator para fazer o... Esqueci. Tá, o melhor ator que poderia fazer o Hal Jordan seria o cara que fez aquele namorado da Mulher Maravilha, o Steve Trevor, no primeiro Mulher Maravilha. Mas já que o James Gunn não tá tão fã assim de ficar dando trabalho pra galera dos outros filmes, eu deixaria como o cara que fez o Arqueiro Verde em Arrow. E, bom, é isso, não teria muita coisa. Teria o episódio 3, que seria A Tropa, seria sobre Jon Stewart, se passaria em 1998 e mostraria o passado dele como militar, ele voltando de uma guerra, trabalhando como engenheiro civil, recebendo o Anel do Lanterna Verde, um dos anéis de Lanterna Verde, e não mostraria por que ele recebeu, sabe? Do nada, o Anel de Lanterna Verde viria até ele e aconteceu, sabe? E, bom, esse episódio mostraria ele sendo treinado pelo Hal Jordan. E seria... meio que pegaria tudo que a gente já viu no primeiro trailer de Lanterns, deixaria assim, mas no final ele iria para Oa, para realmente trabalhar como um verdadeiro Lanterna Verde, e também porque terminou o treinamento dele na Terra. E agora o quarto episódio seria o nome do episódio seria Lanternas Verdes. Brincadeira, galera. O nome do quarto episódio seria Verde versus Verde, em que todos os Lanternas Verdes, mostraria o Alan Scott já como idoso. Esse episódio se passaria no ano 2000. Então, mostraria o Alan Scott já idoso, mostraria o Hal Jordan terminando de treinar o Jon Stewart. Também mostraria o Sinestro, porém o Sinestro acabaria se rebelando e todos descobririam que ele estava se tornando meio que o imperador do planeta natal dele e um grande tirano. Então eles se juntariam e enfrentariam o Sinestro. E teria o episódio 5, que se passa também no ano 2000 e seria Verde versus Amarelo, em que o Sinestro se revelaria como os Lanternas Amarelos e enfrentaria toda a tropa. E nessa, ele acabaria mandando pro Vasco o Alan Scott. E, bom, essa série teria meio que duas pós-créditos. Pós-crédito 1 seria o Sinestro já preso em Oa, falando com o Parallax, em que o Parallax, a entidade Parallax, que apareceu no Lanterna Verde de 2011, diria pra ele, tá, um Lanterna Amarelo não funcionou, mas se tivessem mais Lanternas Amarelos, como uma tropa, o Sinestro daria um sorriso. E assim terminaria o episódio. Lembrando que o Jon Stewart teria o mesmo ator do filme do Zack Snyder, mas poderia ser o mesmo da série Lanterns também. É que o único problema que eu tenho com os atores é o Hal Jordan, porque ele é um autor que já tá mais velho. E na segunda temporada teria algo muito maneiro. Bom, e a outra pós-crédito seria a Sociedade da Justiça, todos meio que recebendo não uma carta, mas todos sabendo e reagindo à morte do Alan Scott.
Sim, mostraria como cada um, quando recebeu essa mensagem, reagiu. Que nem no final do filme do Demon Slayer, sabe? Aquele primeiro de 2019, em que cada um dos personagens recebe meio que uma mensagem avisando que o Rengoku tinha morrido. Seria assim. E, bom, a segunda temporada de Lanterns teria a origem do Guy Gardner, da Jessica Cruz, e aconteceria depois de Superman 2, porque a cidade de Metrópolis seria destruída, Hal Jordan ficaria sabendo, se tornaria o Parallax, teria a tropa Sinestro também, seria um bagulho bem maneiro. Mas explicando a cronologia do DCU, pra fazer onde se passaria essa série. Essa série seria a primeira coisa que tu veria em ordem cronológica. Então teria a primeira temporada. Depois teria o primeiro Esquadrão Suicida 2. Daí Pacificador, Besouro Azul, Superman, Pacificador, temporada 2. Aquele desenho animado do Krypto, Supergirl, Cara de Barro, um curta dos Robins, Superman 2 e daí a Lanterna Verde temporada 2. Sabe, mas é isso, foi um vídeo bem mais de teoria, eu espero que apareça personagens como o Alan Scott. E é isso, né? Muito obrigado por assistirem até aqui. Considerem se inscrever e dar um like para, né, aumentar o alcance do canal, já que, né, o YouTube tá cada vez mais difícil para canais menores e o meu canal também tá tendo uma baixa audiência. E cerca de 90% de quem assiste meu canal não é inscrito. Então, por favor, se inscrevam, já que vocês estão vendo, porque isso, além de uma forma de saber que o YouTube gosta desse meu vídeo, é uma forma de eu saber que vídeos é pra eu trazer mais, sabe? Se é pra eu trazer mais vídeos refazendo séries, se é pra eu fazer mais vídeos de reviews. Mas é isso, né? Muito obrigado, eu fico até aqui. Tchau e Feliz Páscoa!